Bom, gente, bom dia, sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui para a segunda palestra do dia. E para apresentar essa palestra, eu tenho a professora doutora Gleise Moser. Ela é professora da UERJ e eu vou apresentar ela aqui rapidinho para a gente começar essa palestra. E antes disso, só dar os recados de sempre para vocês assinarem a lista de presença, para vocês continuarem com a gente de tarde, porque hoje no final do dia tem um encerramento. Com o encerramento, a gente tem a premiação dos trabalhos, ainda vai ter sorteio também hoje de brinde, e aí a gente interage ali também toda a comissão junta para poder fazer esse fechamento e terminar o evento com chave de ouro. Então, fiquem aí com a gente. Bom, então agora para falar sobre um tema super atual e importante, a gente tem, como eu falei, a professora doutora Gleise Moser, e ela vai apresentar a palestra intitulada Os Microplásticos nos Oceanos, Formação de Biofilme e Efeitos sobre a Biota. A Gleise é professora associada da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, desde 2008, e ela também é bolsista do programa ProCiência da UERJ, associada à FAPERJ. Ela é licenciada e bacharel em Biologia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, além de mestre e doutora em Oceanografia, com ênfase em Oceanografia Biológica pela USP, Universidade de São Paulo. Além disso, a Gleise tem experiência em Ecologia do Fitoplâncton Marinho, Ecologia de Micro-organismos Marinhos, Eutrofização, Fisiologia de Microalgas Marinhas e Fitobioensaios, além de mãe de 2 filhos nascidos em 2009 e 2012. Gleise, muito obrigada por você estar aqui com a gente. São mais ou menos 45 minutos para a sua explanação, mas fica à vontade, e no final eu volto para a gente interagir com o pessoal. Sua apresentação já está aparecendo, então fica à vontade, qualquer coisa me chama. Muito obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer a organização do primeiro Simpec, né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz em receber o convite e vim aqui mais uma vez, né, nesse espaço, para discutir um tema tão atual. E vocês devem estar se perguntando pela minha formação, como eu acabei me interessando por esse tema, não é? Coletando fitoplâncton em diferentes ambientes costeiros, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? O que a gente notava na nossa rede, quando a gente trazia a rede de plâncton, era uma quantidade bastante expressiva, né, de microplásticos, sobretudo na Baía de Guanabara, mas a gente também viu na Baía de Ilha Grande. Então, chamou atenção. E alguns estudantes de mestrado, a pós-doutoranda do laboratório, né, a Fernanda Piedra, se interessaram pela temática e a gente começou a analisar, inicialmente a contar, a dividir esses microplásticos por formato, por cores. Logo eu conheci a professora Cristina Russi no departamento de Química, né, no Instituto de Química, e da UERJ também, e ela trabalhava justamente com polímeros e com plástico, né? Então juntou. E foi algo muito, muito, muito interessante, porque a gente começou a mergulhar mais fundo na química, e logo, né, um projeto que saiu em 2019, que eu vou falar um pouco desse projeto, alguns dos avanços que a gente fez com o projeto, que é justamente associar, eu ainda estou no primeiro slide, tá, gente? Que é justamente associar o microplástico a camada, né, a formação de biofilmes e as taxas de sedimentação para implementação de modelos. Então, esse é o briefing, né, a ideia geral dessa conversa agora de manhã, tá? Então, a gente vai falar da formação do biofilme e de efeitos sobre a biota marinha. A primeira coisa que a gente tem que notar é que nós vivemos num planeta onde 3/4 da superfície terrestre é ocupada por água. Tá? Então, nosso planeta deveria chamar planeta água. Tá? Então, nós devemos cuidar das fontes de água potável, dos oceanos e, sobretudo, da biodiversidade, porque a biodiversidade, de fato, é um serviço ecossistêmico central. Tá? Quando eu penso, então, na nossa existência, né, ela está completamente ligada à saúde dos oceanos. É dos oceanos que a gente tira boa parte dos nossos alimentos, é do oceano, né, que vem o ar que nós respiramos, é do oceano, né, que vem boa parte da nossa diversão, né?
que nos traz paz, né? Então, o oceano traz muita coisa para a gente. Só que o oceano traz também o que a gente joga nele, né? Então, as pessoas têm uma ideia de que o oceano ele pode depurar tudo que é lançado. Então, posso lançar efluentes sem tratar in natura no oceano, porque ele vai dissolver, né? Eu posso lançar o que eu quiser de lixo plástico, qualquer tipo de resíduo, né? Resíduo sólido no oceano, porque não volta, e de fato volta, tá? Essa imagem é uma imagem que ela foi, é uma fotografia feita pela professora Letícia Cotrim, que também, né, faz gosta, né, da arte, da fotografia, numa praia no fundo da Baía de Guanabara, tá? A praia era repleta de plástico, até ela chamou na exposição dela de a praia da boneca de plástico, tá? Bom, então a gente tem que ter um consumo consciente, né? A primeira coisa, para que a gente reduza a quantidade de plástico, né, no oceano, ou a quantidade de qualquer tipo de resíduo no oceano, nós temos que ter inicialmente um consumo consciente, considerar reciclagem, obviamente, reutilização, né, escolher os produtos. Então, isso tudo faz parte do consumo consciente. Pensando no oceano de forma global, né, ilhas de plástico já são observadas no Oceano Pacífico, e a quantidade de plásticos, isso aqui não está funcionando o link, mas depois vocês podem até olhar, né, é uma página da NASA, essa animação, mostrando, né, aqui não está funcionando a animação, é uma animação que mostra a dispersão dos resíduos sólidos no oceano e a acumulação desses resíduos sólidos nos grandes giros subtropicais, tá? E a gente fala muito, né, das famosas ilhas de lixo do Pacífico, do Oceano Pacífico. Então, a gente vê uma acumulação bastante grande, né, no Oceano Pacífico. A gente deve considerar também todo o Oceano Antártico, o Ártico. Então, tudo que a gente produz em um local e é lançado nos nossos oceanos, na nossa costa, ele se dispersa. Ele muitas vezes não volta para a nossa praia, não é? Mas ele vai voltar para algum lugar, em algum local do nosso planeta, ele vai ficar. Não existe jogar fora, não existe fora da Terra, não é? Tudo fica no nosso planeta, tá? Bom, os microplásticos, então, eles são encontrados em vários lugares pelo mundo. Oceano, praias, e tem trabalhos mostrando até no gelo polar, tá? Água que a gente bebe, tem trabalhos mostrando a quantidade de microplásticos, né, no sal marinho. Se eu pensar nessa questão assim, o que é microplástico, né? Microplástico é uma classificação por tamanho, tá? Todo resíduo acima de 5 milímetros é chamado de plástico. Resíduo plástico acima de 5 milímetros. E todo resíduo abaixo de 5 milímetros a gente denomina como microplástico. Como esse microplástico pode ser formado? Bom, existem os microplásticos primários, por exemplo, pellets, esferas plásticas, né, que são produzidas em diferentes tamanhos. Essas esferas, os pellets, né, elas são chamadas de microplásticos primários. Geralmente a gente encontra no oceano próximo a áreas portuárias, tá? Muito comum. E os microplásticos secundários, eles são formados pela quebra, pela abrasão mecânica, pela radiação solar agindo sobre um fragmento plástico, tá? Então vai fragmentando cada vez em pedaços menores, mas o plástico não se degrada, tá? A não ser que ele seja um tipo de plástico biodegradável. Mesmo assim existe uma série de discussões, porque tem um biodegradável e oxibiodegradável, tá? Aqui algumas fotografias, né, essas duas aqui embaixo, né, um pedaço de isopor e de sacola plástica, na verdade, são imagens do laboratório, são imagens de microplásticos que foram observados na Baía de Guanabara nas nossas coletas, tá? Mas toda essa parte da classificação, ela está bem descrita em Hidalgo e Ruiz 2012 e também no relatório da Gesamp de 2015. Bom, devido ao pequeno tamanho, esses microplásticos eles se tornam disponíveis para a biota, tá? E podem ser ingeridos por diferentes organismos, desde o plâncton até baleias. Mas tem uma questão que a gente tem que prestar muita atenção aqui. O microplástico, ele entra no organismo e ele é excretado também. Ele sai, parte desse microplástico sai nas fezes dos organismos, tá? Então, de fato, eu não tenho
no microplástico, pelo menos até agora, não tem uma discussão de bioacumulação e biomagnificação na teia trófica. O que acontece é que, associado ao microplástico, biofilme, eu posso ter microalgas potencialmente nocivas, metais pesados, tá? E daí, isso sim, né, se torna bioacumulado e biomagnificado na teia trófica. Outra coisa também é que a gente está mostrando, né, o exemplo dele aumentando na teia trófica, mas é porque parte do microplástico é retido, tá? Quanto é retido em cada organismo e como é a excreção, e quanto desse microplástico vai, por exemplo, para tecidos como o tecido muscular, como já foi observado em peixes, publicação agora de 2021, de um grupo da Espanha e também de Portugal, também publicação em 2020, mostrando já microplásticos, mas tamanho de partícula de nanoplástico muito pequeno, já no músculo do peixe, que é justamente o que a gente come, tá? Então, todas essas questões, elas estão bem no início da discussão, tá? Então, na verdade, existe muita pesquisa para descobrir, primeiro, né, ingestão, excreção e quanto, de fato, acaba sendo sofrendo translocação para outros órgãos, passando através da corrente sanguínea, né, e se distribuindo para o corpo, para outros órgãos, tá? Inclusive em seres humanos. Então, tem muita pesquisa agora sobre organismos marinhos e sobre os humanos também, sobre o corpo humano também. Bom, os microplásticos, eles podem servir para a formação de um biofilme na sua superfície. Então, não é simplesmente o microplástico no ambiente, mas é o que fica associado ao microplástico. E nessas películas, a gente tem uma grande quantidade de bactérias, inclusive de microalgas bentônicas, todas associadas a essa partícula. E pode conter agentes patogênicos, tá? Logo, esse microplástico, né, ele, além de ser um problema por si, né, ele também acaba carregando uma quantidade grande de organismos associados ao biofilme, essa película, mas também absorvem substâncias tóxicas, como metais metais pesados, tá? Isso pode ser transferido através da teia alimentar, que é o que a gente estava falando no slide anterior. Aqui é só a imagem de um dinoflagelado, foi associado ao microplástico, né, foi de uma película que a gente retirou, mas eu vou mostrar mais imagens do projeto, tá? Essa é antiga, de 2016. Bom, como o microplástico atinge o ser humano? Como ele chega no nosso corpo? A principal via é através da ingestão, tá? Então, a gente se alimenta, por exemplo, peixes que podem conter microplástico, filtradores, eu não falei de filtradores, mas os filtradores também, né? Parte é excretado, mas parte também desses microplásticos na ingestão, eu não estou depurando, eu posso me alimentar com esses microplásticos nos filtradores também. A água, né, já viram, em água potável também microplástico, tem trabalhos mostrando, sal marinho com microplásticos. Então, a principal forma de contato do ser humano com esses microplásticos é através da ingestão, mas também através da inalação, que seria a segunda via de contágio nossa. E a terceira via é a via dermal, tá? Por exemplo, escolha dos cosméticos que a gente usa, a gente tem que prestar muito atenção no tipo de cosméticos. A maior parte das microesferas nesses cosméticos são microplásticos, que são lançados, né, diretamente no sistema de esgoto, tá? O contato com a derme, de todos, é a menor via, né, de contaminação. Pelo menos, né, segundo um levantamento bibliográfico que foi feito por Prata e colaboradores em 2020, é um artigo que saiu na Science of Total Environment. Essa imagem é desse artigo, e aqui embaixo tem a citação, tá? Então, a grande pergunta é se a gente colhe o que plantou, tá? Se esse microplástico está retornando para a gente. E vários trabalhos têm mostrado que sim, tá? Então, como a gente acaba se contaminando? Ingestão, inalação e contato dérmico, tá? Então, através da comida, através de cosméticos, a própria poeira, né, em suspensão no ar, através de medicamentos e até através de roupas, tá? Na verdade, o que a gente encontra mais quando a gente vai analisar, né, microplástico na coluna d'água, a gente encontra muita fibra, tá? Essas fibras geralmente associadas a nylon, a poliéster, né? A roupa sintética, tá? Então, uma das coisas também na hora da análise é você usar, né,
o seu jaleco de algodão também, se manter, tomar todo o cuidado para que não tenha contaminação no manuseio da sua amostra, né? Mas também muito dessas fibras vem através do sistema de esgoto, tá? Vem atrás de nós lavamos as nossas roupas e tudo isso é lançado no sistema de esgoto. Bom, e o que acontece quando esse microplástico entra em contato com a gente? Bom, a própria partícula pode gerar toxicidade, né? Então, processo oxidativo, inflamação, tá? Mas também translocação. O que é essa translocação? Bom, eu ingiro o microplástico, pensando na principal forma, né, que é a ingestão. Então, eu ingiro como, né? Acabo ingerindo esse microplástico, o microplástico passa através do meu trato digestório, e quando chega ao nível do intestino, uma partícula, mas isso ocorre para partículas bem pequenas, a gente está falando de partículas da ordem de nanômetros, tá? Elas passam através da absorção, né, no intestino, para a corrente sanguínea, e a partir da corrente sanguínea, daí são levadas para outros órgãos, tanto que os órgãos, né, que geralmente são atingidos, isso em experimentos, né, com mamíferos, em alguns trabalhos que são citados nesse Prato Colaboradores 2020, mostram concentrações maiores no fígado e nos rins, tá, de mamíferos. Bom, qual é a consequência disso tudo? O que eles notaram, a maioria dos trabalhos, né, que o Prato Colaboradores citam, é um efeito já que a gente chama de efeito estocástico, né, probabilístico, que é o câncer. Mas também ocorre inflamação, onde eu tenho as partículas, né, por vias aéreas, muita alergia, e também estresse oxidativo, tá? Bom, e o que a gente tem feito? Né? Cada vez mais grupos no Brasil vêm trabalhando com microplástico, o que é muito importante, porque tem que ser um trabalho colaborativo. A observação ela tem que ser feita por diferentes cientistas e grupos que unam força, né? Recentemente, em 2019, né, isso, no final de 2019, nós recebemos um auxílio da FAPERJ, né? Entramos num projeto e recebemos um auxílio da FAPERJ, que foi um apoio, né, à cooperação bilateral entre FAPERJ e FCT, que é um órgão, né, um órgão de fomento à ciência e tecnologia de Portugal. Toda essa ação foi feita através do Air Center, que também, né, vem buscando uma cooperação para estudar o Oceano Atlântico, e esse projeto a gente conseguiu, né, esse fomento através desse edital, tá? Edital FAPERJ 13/2019. O projeto é desenvolvimento de modelos computacionais para avaliação dos processos de interação e transporte de poluentes no sistema marinho. Aqui o coordenador no Brasil é o Antônio José da Silva Neto, é um professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica e Engenharia do Instituto Politécnico da UERJ, tá? E a gente tem um coordenador adjunto, que é o professor Jader Lugon. É o professor associado do Instituto Federal de Educação. Tá? Em Portugal, a coordenação é da Maria Manuela Juliano, que é professora do Departamento de Oceanografia e Pesca. Todo esse trabalho é para desenvolver modelos, né, computacionais para analisar a dispersão de poluentes, incluindo microplástico, na Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba. São os dois sistemas costeiros, né, alvo. Além de trabalhar nesses dois sistemas costeiros, o nosso laboratório, né, o meu laboratório, que é o Laboratório de Ecologia e Cultivo do Fitoplâncton Marinho, também desenvolve pesquisa na Baía de Ilha Grande, tá? Bom, qual é o nosso trabalho nesse grande projeto? Para implementar o modelo, precisamos de valores de taxas de sedimentação, primeiro, composição e concentração do microplástico. Né, qual tipo de plástico predomina em cada um desses sistemas, então qual a composição e qual é a concentração nesses sistemas. E qual é a taxa de sedimentação como uma forma de retirada, então proporção plástico-plâncton e taxa de sedimentação. A taxa de sedimentação é justamente porque existem processos de entrada, e a gente pode quantificar os processos de entrada. Bom, depende do sistema, tem muita fonte, obviamente, difusa, mas pela concentração a gente tem uma ideia da entrada. Mas qual seria a taxa, né, em sistemas de origem?
mas qual seria a taxa de sedimentação de diferentes tipos de plástico, de microplásticos, né, de diferentes tamanhos e formas de microplásticos. Então, a gente vem trabalhando justamente nessas taxas de sedimentação, com a formação de biofilme, sem a formação de biofilme, como o biofilme vai modificar essa taxa de sedimentação, tá? Essa é uma pergunta central da nossa linha dentro desse projeto. A outra, né, o outro sumidouro, justamente para as partículas de microplástico, é a teia trófica. E daí tem vários outros pesquisadores trabalhando nessa linha com a teia trófica e já tem alguma coisa publicada para a Baía de Guanabara. Tá? Nós também pretendemos implementar, mas, por enquanto, a gente está focando nas taxas de sedimentação como sumidouro. Ainda mais que foram 2 anos bem difíceis, tá? Bom, a nossa área de estudo é a segunda maior baía, né, do Brasil, que é a Baía de Guanabara, tá? Já tem um trabalho de 2019 muito bom, saiu um agora também em 2021, mostrando a alta densidade de partículas de microplásticos por metro cúbico. O trabalho de 2021 mostra, né, esse 2019 também, que é uma das baías com a maior concentração de microplásticos. Se você pensar na Baía de Guanabara, para renovar metade do volume de água da Baía de Guanabara, são necessários 11 dias, tá? Estimativa, em torno de 11 dias para renovar metade dessa baía. Claro que a gente tem áreas com maior e menor circulação dentro da Baía de Guanabara. Então, a gente pode tratar a Baía de Guanabara setorizando ela, tá? Considerando que um canal central dragado tem maior hidrodinamismo do que as porções internas da baía, do que, por exemplo, a área próxima ao Caju, ou a área da APA, tá? Uma das áreas, assim, que nos relatórios, né, pelo menos do INEA, se mostra uma área com uma melhor qualidade de água em termos de coliformes fecais e tudo mais, é o setor Urca, tá? Não quer dizer que é livre, quer dizer que é melhor, tá? Bom, então são diferentes áreas que eu tenho aí com diferentes hidrodinamismos, então, na verdade, a gente tem setores dentro da Baía de Guanabara, tá? E o outro sistema é a Baía de Ilha Grande. E na Baía de Ilha Grande, embora, quando a gente fala em Baía de Guanabara, todos os impactos, ocupação urbana, tudo isso vem na nossa cabeça. Por quê? Porque nós moramos, não é, no entorno da Baía de Guanabara. Mas quando a gente fala em Baía de Ilha Grande, na nossa cabeça vem um paraíso, né? Um paraíso sem impactos. E, de fato, a gente tem que pensar nos impactos que ocorrem na Baía de Ilha Grande e impactos em sistemas adjacentes e considerar a circulação também, tá? Então, na Baía de Ilha Grande, a gente tem atividades industriais de grande porte, terminais petrolíferos e de minério, estaleiros de serviço offshore, turismo, né, principalmente, a pesca artesanal, que a gente também tem as redes, e em algumas áreas, maricultura. Claro que todas essas atividades industriais de grande porte, muito mais associadas à Sepetiba, tá? E daí acaba tendo um transporte. Terminais petrolíferos e de minérios, Angra, tá? E estaleiros de serviços offshore também, mais localizado em Angra. Mas quando a gente pensa, ela é um sistema, né? A gente tem a Baía de Ilha Grande, ela está ligada, né? Ela tem uma ligação com a Baía de Sepetiba. Então, tem áreas também impactadas por Sepetiba. Por isso é tão importante estudar toda a questão de circulação. Tem um grupo todo dedicado da oceanografia física, da engenharia, né, nesse projeto, trabalhando com a circulação para modelagem, tá? Bom, então, quando a gente considera a Baía de Ilha Grande, até nós mesmos, quando começamos a trabalhar, a gente pensou, a Baía de Ilha Grande, ela vai, né, ser praticamente o que a gente espera num sistema pouco impactado. De fato, pouco impactado, mas não quer dizer não impactado. A gente encontrou, né, concentrações não tão altas, obviamente, quanto a Baía de Guanabara, mas a gente encontrou um traço bem interessante nas partículas plásticas que a gente encontrava lá, né? Metais, tá? Sinal de metal pesado, quando a gente analisava em microscopia eletrônica. Vou mostrar alguns dados para vocês disso, e daí, realmente, isso nos preocupou, tá? É pouca coisa, mas é um sinal de alerta. A estratégia amostral. Bom, todas essas coletas foram feitas em 2019. Nós tínhamos coletas programadas para 2020 e para 2021, e por conta de toda essa questão da pandemia,
a gente, no momento, está adiando, né? A estudante de mestrado, a gente pretende, né, fazer novas coletas e novos experimentos, a gente pretende fazer isso para meados de maio, junho, então a gente vai empurrando esse prazo para ter segurança, tá? Porque, na verdade, a gente precisa da equipe de laboratório trabalhando em conjunto, porque depois são experimentos, e o trabalho é muito grande em laboratório para ser feito só por 2 pessoas, com distanciamento, tá? Bom, então, a nossa estratégia amostral são coletas. Inicialmente, nós realizamos coletas em 2018 e 2019, antes do início do projeto, né, com rede de plâncton arrasto horizontal, com fluxômetro analógico acoplado, esse aqui é a imagem do fluxômetro, tá? Em 3 estações na Baía de Ilha Grande, 4 estações, né, em Ipanema, Cagarras, e 12 estações justamente no setor Urca, da Baía de Guanabara. Nesse projeto, a gente pretende expandir para áreas mais internas da Baía de Guanabara, tá? Bom, as análises. Inicialmente, a gente lava, tá? Limpa, né, esse material, seca o material. Então, para lavar, eu tenho que peneirar o material numa peneira, né, de 5 milímetros. Eu vou pegar o que passa da peneira, depois eu vou secar, pesar, separar as frações por tamanho, e daí a gente procede à contagem e à triagem. A contagem é feita tanto no microscópio estereoscópico, que é uma lupa, quanto no microscópio invertido, as partículas menores. Então, nossa ideia é pegar justamente partículas da ordem de 20, 25 micrômetros também, já que a nossa rede, né, que a gente usa é com uma malha menor do que tem sido usada na bibliografia. A bibliografia costuma utilizar a rede de 150 micrômetros, 200 micrômetros. A gente utiliza nesse trabalho rede de 20 micrômetros de porosidade. Então, a gente está concentrando tudo que é maior que 20 micrômetros e que está em alta concentração, né, no oceano. Está concentrando o material. Bom, e aí é um modelinho da nossa planilha. O que a gente faz inicialmente? Depois que pesou, né, estou ali no microscópio ou no microscópio estereoscópico analisando, nós fotografamos o material, né? Então, a gente tem um arquivo fotográfico do que a gente encontra, e nós classificamos por tamanho, tá? 4 milímetros, 1 milímetro, 0,5 milímetros, 0,25 milímetros e menor que 0,25 milímetros, tá? Então, a gente classifica em pellet quando o fragmento é bem arredondado, né, quando a partícula é bem arredondada, perdão. Fragmento, né, quando eu tenho pedaços. Fragmento flexível, que é o caso desse pedaço de sacola plástica, tá? Isopor. E ainda fibras, que é o que a gente mais encontra, fibra de poliéster, tá? Mas também encontramos o PET, né? O PET tem bastante, e isopor bastante também, tá? Então, a gente inicialmente categoriza, depois de categorizar, nós montamos, né, stubs. Essas imagens são todas de novembro de 2019, quando a gente estava bastante ativo no projeto, né? Então, a gente separa essas partículas, monta as partículas sobre um stub metálico, daí metaliza a amostra e leva no microscópio eletrônico de varredura. No microscópio eletrônico de varredura, a gente vê as ranhuras. Nesse caso aqui, a gente limpou, secou, tá tudo sem biofilme, tá? E esse microscópio que a gente trabalha na UERJ, ele também tem espectroscopia de energia dispersiva, o EDS, que nos permite, né, analisar a composição. Então, eu posso analisar a composição em diferentes pontos da partícula, o que é bastante interessante. E foi assim que no material de Ilha Grande, a gente observou sinais de metais, né, em alguns fragmentos, o que foi bastante curioso, tá? E depois disso, né, de fazer toda essa parte, também uma parte da amostra é destinada para a espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, o FTIR, tá? Isso tudo é analisado no Instituto de Química, junto com a professora Cristina Russi, que trabalha justamente nessa linha de polímeros e no mesmo projeto, tá? Então, isso é um exemplo de comparação de espectros adquiridos de partícula selecionada, né? E a gente pega para formar biblioteca, a gente também pega pedaços, né, de material conhecido
que faz a mesma espectroscopia no infravermelho, né, no FTIR. Então, a gente faz a biblioteca e faz a comparação com o material que a gente encontra. E aqui mostrando as partículas antes de todo esse tratamento de secagem, de limpeza, né? Coletando a partícula e separando ela sem processar, né? No microscópio, tá? Invertido. Então, a gente separa as partículas no microscópio e microscópio esteroscópico, a gente escolhe algumas partículas, o que é mais abundante, né? Ainda com biofilme, então a gente vê ela mais esverdeada ou mais amarronzada, e a gente pega esse material e analisa. Essas duas são imagens de 2016. As duas de baixo, que a gente tem aqui, nessa porção inferior, é justamente imagens mais novas de 2019. Aqui a gente acabou ampliando muito, mas o que a gente tem aqui são 3 dinoflagelados, tá? Esses 2 aqui são comumente encontrados no plâncton, eles são planctônicos, mas a gente viu associado, né, ao biofilme, não são espécies bentônicas. Vocês têm aí a professora Silvia, que trabalha nessa linha, a gente conversou bastante, né? E esse terceiro aqui, a gente está analisando, porque provavelmente é uma espécie potencialmente nociva, tá? Espécie potencialmente tóxica, bentônica. O que foi mais comum foi justamente, o que é mais abundante, é um biofilme bacteriano. E esse biofilme bacteriano, de fato, a gente precisa agora se associar com alguém que faça análise molecular, porque daí fica fantástico, né? Porque a gente teria toda a diversidade associada a esse biofilme. Bom, e como a gente faz esse experimento de sedimentação? São os primeiros testes, tá? O que vocês estão vendo aqui super verde é quando a gente estava, na verdade, colocando as partículas limpas, né? Então, inicialmente, a gente fez com partículas esféricas, né? A gente fez essa parte do experimento, e agora a gente vai fazer a parte, de novo, do microplástico esférico junto com o coletado. Mas o que a gente faz é fazer todo aquele tratamento, tirar todo o biofilme quando a gente está com o coletado, né? E no caso do não coletado, ele é fornecido pelo Instituto de Química, é um pellet, né? E a gente pega o pellet e forma o biofilme. Como a gente forma esse biofilme? Bom, a gente primeiro faz um cultivo bem denso e deixa as partículas ali, a gente deixa uma semana, vai olhando, vai recoletando a partícula, né? Na verdade, junto ao fundo aqui, onde está a setinha bege, né? A gente vai recoletando essas partículas para ver a formação do biofilme. Uma vez formado o biofilme, daí a gente inicia o experimento. Isso vai dar mais ou menos uns 10 dias tentando formar esse biofilme. Uma vez que o biofilme é formado, a gente começa os nossos experimentos. A gente coloca em triplicata, aquários como esse aqui, mas daí sem nada, tá? Só com as partículas e a água do mar. A gente coloca 3 aquários assim, só com as partículas sem formação de biofilme. 3 aquários com as partículas com a formação do biofilme. Partículas coletadas, tá? Ou então partículas perfeitamente esféricas fabricadas, ou seja, o microplástico primário. Tá? Então a gente pega microplástico secundário e microplástico primário. Microplástico primário, mesma coisa, em triplicata, sempre a mesma quantidade de partículas, tá? A gente coloca nesse aquário bem grande, né? E sem formação de biofilme e com formação de biofilme. E daí é um trabalho tremendo. A cada 5, 10 minutos, a gente vai coletando em 3 estratos, até que tudo seja sedimentado. Claro que tem toda uma relação com o tamanho das partículas. A gente tem trabalhado com partículas, nesse tipo de experimento, menor que 0,25 milímetros, tá? Para justamente, né, a gente ver a questão das menores partículas que teriam as menores taxas. Então, a gente começou, né, com microplásticos esféricos, com tamanho de 0,25 milímetros, e a gente precisa agora repetir o experimento com os microplásticos esféricos e com os microplásticos coletados, que tem uma variação muito grande de forma, considerando a mesma faixa de tamanho, tá? Então, a ideia é repetir para pelo menos 4 faixas de tamanho. A gente fez a primeira. Opa! E é isso. Desculpa, não coloquei um slide de fim. Carlos, vou parar aqui a apresentação. Perfeito. E ir para o debate aí com vocês. Maravilha. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Eu não caí, né?
Não, não caiu, a internet ficou tranquila. Aquela pessoa que fala, e para. Deixa eu só parar de... Perfeito. Que aí consome menos internet, né? Exato, e a gente consegue conversar. Se eu precisar voltar em algum slide, daí eu apresento. Não, tranquilo. Vamos passar então, tem bastante pergunta. O pessoal pode continuar mandando também, não tem problema. Obrigada, Gleice, foi ótima a palestra. Eu que agradeço. Vou pegar aqui uma pergunta e vou colocar na tela para ti. Aqui, a primeira pergunta é do José. Ele disse que há um tempo ele viu uma reportagem que cientistas disseram que desenvolveram bactérias que comem plástico. E aí ele queria saber se isso é verdade. Tem estudos já com bactérias que degradam, né? Na verdade, conseguem utilizar o plástico. Mas, de fato, assim, a melhor saída não é tentar, né, colocar uma bactéria para diminuir, né, o plástico que tem no oceano. Tudo bem, é uma saída também, não estou, né, colocando como menor, mas o mais importante é a gente não lançar, né, a gente pensar no consumo consciente. Acho que esse é o primeiro ponto. As bactérias, claro, são importantes. E também pensar em soluções para o tipo de plástico. Então, plásticos com material biodegradável de fato. Então, tem bastante pesquisa nessa linha. E daí as bactérias que já existem no ambiente degradariam tranquilamente, né? Perfeito. Essa é a questão, para a gente alterar o mínimo que existe no ambiente, até mesmo para recuperar um sistema. Tá? Tem pesquisas nessa linha, assim. E faz sentido, né? Até porque a gente não sabe os efeitos que essas bactérias poderiam ter no ambiente, né? Essas coisas em experimento é muito controlado, mas vai para o mundo real e acaba virando outra coisa, né? A escala é completamente diferente, né? A gente tem que pensar em escala, tá? Perfeito. Então, na verdade, o que a gente pode fazer, né? O método que a gente deve usar, ele tem que ser, primeira coisa, seguro e ambientalmente correto. Pelo menos na minha forma de pensar, tá? É uma opinião pessoal. A gente tem duas perguntas, na verdade, que são parecidas, então vou mostrar aqui a da Bruna, de Carvalho Grácio, que ela pergunta: a ingestão de microplásticos pode ocasionar doenças sérias? E tem uma pergunta do Bruno Santos, que também é nessa linha, mas pode ir falando o que eu mostro e a gente vê depois. Tá. Bom, quanto à ingestão de microplásticos, assim, toda pesquisa que é feita com o ser humano, né, toda pesquisa que envolve mamíferos, né, tem uma série de questões. Mas quando eu peguei esse trabalho de Prata e Colaboradores 2020 para justamente, né, trazer essa questão para a nossa discussão, o que eu vi foram muitos experimentos e muitos trabalhos, né, muitos que eu digo, a gente está falando de alguma coisa de 2018, 2017, 2018 para 2020. Então, é uma quantidade de trabalhos ainda tem que ser olhada com cuidado, mas já viram modificação enzimática, processos inflamatórios, né, em mamíferos, desenvolvimento de câncer. Então, tem que realmente tomar cuidado, porque a partícula plástica ela é translocada, né? Ela sofre translocação do sangue, as menores partículas do sangue para outros órgãos. Então, isso já está também comprovado em alguns artigos científicos, tá? Então, realmente, é algo que tem que ser mais aprofundado, mas já existe essa associação. A outra questão é o que o microplástico traz associado a ele, isso a gente falou, né? No biofilme, espécies patogênicas, metais pesados, que a gente conhece bastante o efeito, hidrocarbonetos também associados. Então, tudo isso a gente tem que olhar com bastante cuidado e entender realmente que parece que a gente está colhendo o que plantou, tá? Então, é uma questão que deve ser olhada com muito cuidado pela comunidade científica, com aprofundamento, como vem sendo feito. A gente vê, né, que vários pesquisadores vêm trabalhando, desenvolvendo pesquisa justamente sobre microplásticos no oceano, a questão da teatrófica marinha, e tem grupos bastante fortes em Portugal e na Espanha com toda a questão do pescado. Perfeito. Isso era o trabalho, sabe? E muita coisa para ser descoberta, de fato, e pensar, né, que, na verdade, esse plástico não deveria ter chegado ao oceano. Perfeito. É o primeiro ponto. Se a gente tivesse consumo consciente, reciclagem, então tem que partir da gente. Tem que partir também de políticas públicas. Uhum.
Inclusive a Daphne, um membro da comissão, ela perguntou em relação a esse acúmulo, né, do microplástico em músculo, por exemplo, de peixe. Aí você deu esse exemplo do grupo na Espanha. Se puder passar o nome, é interessante até para ela, se souber de cabeça também, né? O artigo que eu citei, o artigo que tem ali toda aquela parte de seres humanos e tudo mais, é Prata e Colaboradores 2020. Mas eu fiz recentemente um levantamento para um capítulo de livro e eu posso passar. Por favor. E daí tem artigos de 2020, 2021 também. Mas esse Prata e Colaboradores 2020, ele foi publicado no Science of Total Environment, um trabalho muito interessante de levantamento, né, um trabalho de revisão bibliográfica, então é muito interessante. E ele mostra, né, a ressalva que a gente tem que ter, porque as pesquisas são novas, né? A gente está falando de um esforço de pesquisa que começou em 2017, 2018, né? Uhum. Então a gente tem que perceber, né, que a gente precisa de mais pesquisa nessa linha, principalmente com seres humanos e com a questão do consumo, mas que a gente ingere através, né, de diferentes formas esse microplástico, sal marinho, na própria água, né? A gente está exposto. Tá? Uhum. E também através da atmosfera, né? O que é mais discutido na literatura, que trabalhos mais antigos, trabalhadores, né, que trabalham em indústrias, respirando diretamente partículas, de forma geral. Perfeito. O trabalho seria esse da Salerno e Colaboradores 2020, que é o Microplastics and the Functional Traits of Fishes, a Global Meta-Analysis. Perfeito. Que aí eu mando no chat para... Manda, tem esse e vou mandar aqui no chat particular, tá? Olha. Perfeito. Prata, esse é bem interessante. Aplicado na Science of Total Environment. Perfeito. É uma revisão bibliográfica. Deixa eu vir aqui para o próximo. Agora é da Monteiro Alves. Ela pergunta: bom dia, muito obrigada pela palestra. Por sinal, Gleice, muitos elogios. A gente vai passando aí, intercalando para você conseguir ver. O pessoal está adorando. E ela pergunta se você saberia dizer se os microplásticos também absorvem POPs, que são poluentes que se comportam de forma semelhante aos metais. Então, tem muito mais trabalho com metal pesado, né? Eu não fiz um levantamento aprofundado, então eu não posso te afirmar, entendeu? Nesse momento, eu teria que pesquisar. Perfeito. Tá bom? Vamos catar aqui outra pergunta. Metais tem bastante coisa. A Nicole fez uma pergunta muito legal também, que aí vai numa linha um pouco diferente. Ela pergunta: bom dia, doutora Gleice. Quais são as pequenas mudanças que cada um pode tomar para evitar ao máximo esse acúmulo de plásticos no oceano? Sei que é uma pergunta quase óbvia, mas nunca é demais ressaltar. Eu acho que tem que partir primeiro do seu consumo consciente. Você tem que saber escolher os produtos, né? Então, escolher os produtos, quer dizer, não vou escolher alguma coisa que tem 5 embalagens, uma dentro da outra, todas plásticas. E assim, se você pensar, o plástico, ele é barato, né? Ele substituiu vários materiais pelo preço dele. Ele é durável, ele é colorido, ele tem várias vantagens como material. A questão também é insistir em processos de reciclagem, tá? Então, são duas grandes linhas, né? A reciclagem, mas o consumo consciente também. Então, eu vou escolher, às vezes eu tenho que ir lá e comprar, e não tem jeito, tem 4, 5 embalagens, eu não quero 4, 5 embalagens, vou procurar alguma coisa com uma única embalagem. Eu não vou carregar, né, sacola plástica, né? Eu vou usar minha própria sacola. Então, são atitudes locais, atitudes individuais, né, que em grupo elas causam um grande impacto. Tá? Vou escolher uma garrafa de vidro, ao invés de usar uma garrafa plástica. Mas o plástico, se você pensar, ele não precisa ser totalmente banido, né? Na verdade, ele não pode chegar ao oceano. Isso passa pelo consumo consciente, pela reciclagem, a reutilização do material. Tá? A gente vê atualmente pavimento feito de plástico, a gente vê tijolos de construção, né? Muito artesanato, até móveis feitos com garrafa PET. Eu mesma aqui tenho um puff
A gente construiu aqui em casa um puff de garrafa PET. Então, toda a questão é você diminuir, tá? Diminuir e, claro, né, pensar no consumo consciente, reutilização e reciclagem. É isso, tá? E espalhar essa ideia. Perfeito. A Catarina faz uma pergunta na outra ponta. Ela diz, obrigada pela palestra também. E ela diz, o microplástico parece ser onipresente nos oceanos. Seria possível mitigar esse tipo de contaminação? E essa questão, né, com a bactéria, não é simplesmente, para a gente não vai ser simplesmente retirar, né? Retirar é uma questão, mas diminuir o que entra é muito importante. Conhecer o comportamento do microplástico na coluna d'água, a gente não conhece, tá? A gente não conhece isso profundamente. Taxas de sedimentação, então a gente tem que entender os processos de entrada e os processos de retirada desse microplástico, para de fato, né, discutir mitigação. Temos que ser rápidos? Temos. Perfeito. A Tati Xavier até fala, né, que poderíamos dizer que estamos vivendo na era do plástico, do antropoceno. Considero, exatamente. O antropoceno é a era do plástico, sabe? A gente discute o marcador de antropoceno, né? Tem alguns colegas da geologia fantásticos, discutindo, inclusive, a era do plástico, no antropoceno. É o nosso período, né? Que triste. Pois é. O que a gente vai deixar, né, para o planeta? Bom, tem o que a gente vai deixar para o planeta? Não tem plano B, né? Existe só um planeta Terra. É a sua casa. Pois é. E não tem fora, vou jogar fora. Fora da onde? Uhum. Isso tem que ser pensado. Perfeito. Tem uma pergunta do Lucas Fernandes, ele diz, como a gestão dos nossos representantes atuais age em relação ao controle de resíduos, como os microplásticos nos oceanos? Há alguma estratégia de informar as pessoas sobre essa realidade? De informação, acho que quem tem feito mesmo é a comunidade científica, né? Eu acho que a gente nunca divulgou tanto ciência como a gente tem divulgado em 2020 e 2021. E trazer essas questões, né? Você vê assim, a legislação, né, associada, por exemplo, aos canudinhos, às sacolas plásticas, gera repercussão, mas a gente viu que depois se adaptaram aos canudos oxibiodegradáveis, né? A utilizar um canudo de papel, quando, na verdade, não utilizar seria o ideal, né? Ou reduzir muito a utilização, porque certas pessoas, de fato, precisam. Então, tem essas questões, sabe? Legislação associada, claro, chamar atenção ao problema, sim, mas, de fato, né, eu acho que a gente tem que fazer muito mais, né? O poder público, os cientistas têm melhorado bastante essa parte, né, nos últimos 2 anos, de levar essa informação de uma forma palatável, né, para a população. Nunca se falou tanto, mas quando teve a questão dos canudinhos, eu lembro de conversar com diferentes pessoas que vendiam água de coco aqui pela orla de Copacabana, e era muito engraçado, que falava, qual o problema do canudinho? E a pessoa me falava assim, é porque mata a tartaruga, né? E a questão não é só, a tartaruga foi um exemplo, né? E daí puxar a conversa para também nessa conversa se tornar mais próximo, cada um de nós pode fazer isso, tá? E também, né, pensar na hora, né, desculpa aqui, né, pensar na hora de votar, escolher bem seus representantes que tenham essa linha de pensamento para te representar em Câmara de Vereadores, né, deputados, então em todos os níveis, para realmente essa questão ser levada, né, para a esfera política, para a esfera da ação. E cabe, né, cabe à ciência, e cabe também ao cidadão, né, fazer essa pressão e subsidiar essas pessoas, né, assessorar nessas questões ambientais. Perfeito. Eu pesquei aqui uma pergunta da Aline, e ela diz, por que ainda há poucos estudos acerca dos efeitos dos microplásticos em ambientes de água doce? Tem bastante, não tem pouco não, Aline. Se desenvolve bastante, ainda mais a questão de água potável, sabe? Tem bastante coisa. Bastante coisa que eu digo assim, né, considerando pouco tempo, tá? Então tem sim. Tem uns trabalhos, eu vi um trabalho da universidade, eu tenho que ver se eu consigo pescar ele aqui nas minhas referências,
mas era um pessoal do Chipre, da Universidade de Chipre, né? E uma pesquisadora, inclusive, brasileira, né? Eu vi pelo nome, tudo, depois fui olhar, uma pesquisadora brasileira, trabalhando com água potável. Tá? Ela é médica de formação, não me vem agora o nome, mas eu posso voltar a pesquisar ali para olhar. Eu não trabalho com água doce, mas claro que eu tenho interesse em saber o que a gente está bebendo, né? Claro. E uma pergunta aí já nessa coisa da água doce, né? Então, para a gente botar essa representatividade, mas ela pergunta se a professora acha possível que microplásticos em ambientes aquáticos mais isolados, como a região amazônica, em comunidades isoladas, e em animais de topo de cadeia também isolados. Acredito que seja se detecta esse microplástico nesse tipo de local, enfim, isolado. Eu posso estar errada, mas eu não vi nada ainda sobre a bacia do Amazonas. Posso estar errada, tá? Posso não ter pesquisado, de fato, essa linha para a bacia do Amazonas, né? Mas não tem esse conhecimento. Tem conhecimento, sim, para Ilha Grande, né? Não é, obviamente, é o que eu falei para vocês, não é um local isolado, mas a gente encontra. Mas se você pensar, o meio do giro subtropical do Atlântico Sul, é o meio do oceano, é encontrado microplástico, né? É encontrado microplástico no Oceano Pacífico, nos mesmos giros, acumulando, na Antártica, no gelo, né? Então a gente já está olhando nesses lugares isolados, tá? Eu não sei te responder especificamente da Amazônia, mas em locais isolados, pela circulação, a gente já está vendo, né? E o acúmulo, inclusive, do resíduo plástico. Eu recomendo a leitura, né, dos artigos de um pesquisador que é da Universidade de Cádiz, Andrés Cossar, que ele trabalha com microplástico, né, e em bacias oceânicas, tá? Em áreas bastante grandes, em cruzeiros oceanográficos, né, que pegam, por exemplo, um transecto todo no Atlântico, um transecto todo no Pacífico. Então, são dados muito interessantes. E se a gente pensar o meio do Oceano Pacífico, o meio do Oceano Atlântico, a Antártica, são ambientes isolados. Isolados do ponto de vista... Né, eu não tenho ali pessoas lançando, o que eu tenho, na verdade, é a circulação levando ao acúmulo desses microplásticos e outros resíduos sólidos. Aqui, nosso foco aqui é microplástico. E outros resíduos sólidos. Quando a gente pensa na formação de uma ilha de lixo, né, de resíduos sólidos no meio do oceano, é muito forte, né? Verdade. A Joyce Souza, ela fala que ela viu uma palestra do Dr. Luciano Montag e ele fala que nos riachos amazônicos estão cheios de microplástico. Então, se tem lá, enfim, nos sistemas de igarapés. E eu acho que também a gente, quando bota essa questão do isolamento, a gente usa uma visão muito antropocêntrica, né, do que é uma distância, que é a nossa capacidade de deslocamento. E na natureza existem diferentes perspectivas, diferentes escalas. Então, o que é distante para a gente pode ser próximo para uma corrente oceânica ou para um fluxo de ar, enfim. Então, tem várias questões. Não tem o trabalho mostrando que a poeira do Saara fertiliza a Amazônia? Então, assim, olha essa distância. Gente, e olha como Betânia era sábia, né? Uhum. O vento sopra na areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Super sábia. Enriquecimento de ferro no oceano através do aporte de areias do Saara. Também se discute agora para o Atacama, tem uns trabalhos bem interessantes e também transporte até de partículas, né, vulcânicas, de erupção vulcânica. Tem trabalhos muito interessantes sobre a dispersão dessas partículas. É que a gente tem que ampliar essa visão para além do homem, né, para além do nosso deslocamento, considerar grandes deslocamentos atmosféricos e de correntes. Nossa, o problema é global, né? É verdade. É muito interessante isso alguém também ama Betânia. Olha lá, eu amo. Eu amo o pessoal todo, Betânia, Gil, esse povo todo. Aê, perfeito. Tem uma pergunta aqui também da Monteiro Alves, que ela fala: qual é a problemática das camisas de garrafa PET? Me lembro de já ter ouvido que ela se tornou um grande problema devido aos microplásticos, pois no processo de transformação em algodão, e aí continua, os materiais perdem suas qualidades iniciais e se tornam um híbrido que não pode ser nem reciclado nem biodegradado.
É um problema, sim. Eu mesmo tenho camisetas aqui de garrafa PET, eu já acho lindas, mas eu não estou mais usando. A questão toda são as fibras, e o que a gente mais encontra no ambiente marinho são fibras, né? Então, quando a gente lava, né, você tem não só da camiseta de garrafa PET, mas do poliéster. Então, na verdade, tá usando uma roupa, né, sintética, um problema. Mas a gente também pensa assim, né? Poxa, chega um ponto que eu só vou usar o algodão, que eu só vou. É uma opção, né? Eu gostaria de chegar nisso. Ainda não cheguei. Tem um caminho longo aí pela frente. E acaba que muitas dessas ideias que são ecologicamente sustentáveis, enfim, elas são compradas pelas grandes indústrias que vendem os produtos não ecologicamente sustentáveis e esses também com um valor agregado, né? E aí acaba ficando algo que deveria ser mais acessível se torna menos, né? Eu vi uma tese linda. Foi da Unifesp, né, com orientação aqui na UERJ e com orientação na Unifesp. Foi da Monique, uma tese maravilhosa, onde ela discute a questão do selo verde, entendeu? Como alguns produtos recebem um selo de qualidade ambiental, mas que, de fato, não tem nada, né, de ambientalmente correto ou amigável, né, para o ambiente. Então, ela trabalha, ela faz uma listagem, ela analisa justamente microplásticos. É um trabalho muito interessante, polímeros de forma geral, né? E ela faz um trabalho lindo. Ela já tem umas publicações. Monique Cruz, tá? Agora está com um segundo sobrenome. Perfeito. E eu acho que faz parte também dessa indústria nos isolar e nos deixar ignorantes de toda a cadeia de processo, né? Então, eu, por exemplo, acompanho uma galera que indica marcas veganas e você vê que determinadas indústrias, grandes indústrias de cosméticos, elas vendem ali uma pequena linha que eles dizem, é vegano, mas tem a matéria-prima que eles não garantem ser vegana. Então, na verdade, não é. Então, sabe? Exato. Na verdade, não é. É um selo, está usando um selo que não serve para aquele projeto, para aquele produto. Né? Então, a gente tem que realmente... Essa questão do consumo consciente, ela é tão profunda, né? Às vezes eu ouço o seguinte, né? Mas consumo consciente, eu vou ter que estudar, né, o produto, né? Faz parte de ser consciente. Né? O conhecimento nos torna conscientes. E quanto mais a gente lê, mais a gente passa a conhecer e realmente a saber que a gente tem muito que caminhar e compreender, né? Vira um vício, né? Você aprender mais sobre o que você consome, sobre o que você usa. E é bastante complicado, que chega um ponto que você para e fala assim, nossa, eu vou ter que mudar tudo na casa. E é complicado mesmo, né? Porque isso passa até pelas pessoas envolvidas no seu lar, né? Não é uma questão só sua, é uma questão maior, né? Inclusive, tem o Instagram do Uma Vida Sem Lixo, o pessoal que quiser seguir, ela é maravilhosa, dá dicas de como você substitui vários produtos de limpeza que, né, vendem para a gente que a gente tem que ter um para cozinha, um para o banheiro, um para sala, um para não sei o quê, e na verdade você poderia fazer um só com sabão de coco. Eu uso sabão de coco. Aqui em casa é sabão de coco e vinagre de álcool, com bicarbonato de sódio. Para tudo. Para tudo, para tudo. Tem uma pergunta da Ana Bernardes aí já nessa linha, que ela pergunta como identificar a presença de microplástico em cosméticos. Vem indicado de alguma forma? E aí acredito que entra nessa, né? Como a gente, né, lidar, como a gente saber o que consumir? Então, primeira coisa, assim, tem uns que são visíveis, né? Não compra nada que tenha aquelas microesferinhas, sabe? Abrasivas, microplástico. Tá? A não ser que esteja muito específico ali no rótulo do produto, que a esfera não é, né, de poliéster ou de outro material, né, que entra nessa classificação, nesse mundo que a gente chama de plástico, tá? Então, a primeira coisa realmente é o que é visível, já tira. E buscar produtos, né, primeiro, buscar produtos com esse selo realmente ambiental, mas, ao mesmo tempo, desconfiar do selo, né? Verdade. Perguntar, realmente fazer parte de grupos ajuda muito. Tá? De grupos que você sabe que tem pessoas, né, claro, confiáveis, que podem te responder. Deveria vir sempre especificado na composição,
mas nem sempre está ali na composição. Então, a primeira coisa, tira esses abrasivos de bolinha. Até pasta de dente, que tem uns abrasivos circulares, microplástico, tá? Busca o que é abrasivo natural, né? É o que falou aqui a Ana, tem várias dicas sobre como você, né, fazer ou buscar produtos que realmente, né, seguem essa linha. Essa tese da Monique Cruz é muito boa. Ela tem, inclusive, uma publicação. Vou ver se eu passo aqui também. Deixa eu dar uma fuçada aqui, se eu achar. Perfeito. Já eu passo... vou lendo. Posso ler a próxima pergunta? Pode. Que é isso? Eu vou procurando aqui se eu acho a tese e o trabalho que ela publicou diretamente. Tem mais de um trabalho, um doutorado muito bonito. A Gabriele, também sempre presente, Gabriele, muito obrigada. Ela pergunta: tem muitas áreas dos nossos oceanos que a quantidade de plásticos e resíduos sólidos são extremamente altas. É possível eliminar todo esse lixo tanto da superfície quanto da coluna d'água? Desculpa. Ela está falando sobre a quantidade, sobre a quantidade de plástico ser muito alta em determinadas áreas do oceano. E aí ela queria saber se é possível eliminar esse lixo, esse resíduo sólido e plástico. Tem questões assim de retirada, tem toda essa questão de bactérias, né, que se alimentam do plástico, tem várias questões envolvidas na retirada. Retirar é possível, em maior escala, e como isso aconteceria nessa maior escala, é uma discussão, né, aberta. E realmente, eu acho que simplesmente retirar não soluciona, tem que ter os dois lados, tá? Retirar e diminuir a produção, diminuir o que vai para o oceano, para a terra, para as águas interiores, né? Quando eu falo para o oceano, é o que chega no oceano, não quer dizer que uma parte não ficou na terra, nos lagos, nos rios, tá? Perfeito. O Bruno Santos pergunta: hoje, considerando o tamanho diminuto do plástico e a dinâmica de material particulado atmosférico, inalável, poeira, pólen, fuligem, podemos dizer que estamos respirando plástico? Podemos dizer que respiramos muitas partículas, né? Quando a gente fala aqui no ambiente urbano, por exemplo, ou até em locais onde a circulação do ar leva. Eu acredito que falar que a gente respira o plástico, não, porque a principal via de entrada, de fato, é a ingestão, né? Eu acho que a inalação ali, ela está no segundo nível, né, de entrada no corpo humano, pelo menos segundo o Prato Colaboradores 2020, nessa revisão que é realmente muito boa. Eu acho que a gente, na verdade, respira vários tipos de partículas, o plástico é mais uma, tá? A Cláudia Monteiro pergunta se existe algum estudo sobre acúmulo de microplástico causando distúrbios na reprodução de seres da fauna aquática. Tem sim. Eu só tenho que dar uma pesquisada, mas eu acredito que tem organismos invertebrados e também invertebrados, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui. A Daphne, ela pergunta: Gleice, você acha que documentários como o Seaspiracy, ele tem alguma importância considerável na mudança de estilo de vida relacionado ao consumo de produtos de plástico, microplástico? O que você acha sobre ele? Eu acho importante documentários, sabe, o que as pessoas assistem, tem uma linguagem acessível, é uma forma de mostrar, né? Eu acho muito bom. Esse especificamente eu não conheço, eu gosto muito da Sylvia Earle. É o da Sylvia, eu não vi o título. Não, esse do Seaspiracy é do mesmo cara que fez o Cowspiracy. Ele chegou recentemente na Netflix, então tá recente mesmo. Esse eu não vi. Eu gosto muito do documentário da Sylvia Earle, acho fantástico, tá? Porque ela traz ali uma vivência dela na infância, isso aproxima muito, sabe? Você notar que o cientista, né, ele não é uma pessoa genial, isolada num castelo, não, ele é um ser humano vivendo nesse planeta, né, igual todo mundo, extremamente esforçado, a ciência é feita muito por indivíduos esforçados, e a Sylvia Earle, ela começa falando do Golfo do México, de como as plataformas de petróleo foram sendo instaladas, então tudo isso traz para a gente uma ligação com o oceano,
né? Uma ligação, traz aquela tua memória que você foi à praia quando criança, não é? A primeira vez que você viu o mar. Então, acho que os documentários são muito importantes. Eu acho realmente que são uma forma de popularizar, mas sempre, né, considerando informação de boa qualidade, tá? E imparcial também, né? É uma boa ideia. A chamar os imparcialidade, especialistas. Exato, né? Trazer cientistas de diferentes áreas para discutir o tema, porque a abordagem ela está longe, né, de ser uma abordagem isolada, ela tem que ser uma abordagem mais que multidisciplinar, ela tem que ser transdisciplinar, né? Verdade. A gente fala muito em transdisciplinaridade, mas tem temas, né, que realmente é necessário que a gente enxergue além, converse com colegas, trabalhe em conjunto, senão você não responde, né, as questões. Perfeito. Eu estou aqui, estou com a tese aberta da Monique, procurando os artigos que ela publicou. Perfeito. O último nome é Nazaré, por isso que eu não estava encontrando. O Rubens, ele pergunta, devido à enorme quantidade de macro e microplásticos nos oceanos, será que eles já não estão presentes nos alimentos? Estão, no sal, né? O sal que a gente consome, o sal marinho, tem trabalhos mostrando, né? Foi um trabalho que foi em 2018 ou 2019 que esse trabalho foi publicado, o primeiro, né? E teve bastante discussão, né? Porque a gente usa sal marinho por ser mais saudável e tal, mas também tem essa questão do microplástico. Várias marcas, inclusive, a pessoa que testou inclusive uma marca brasileira também. E a água que irriga a agricultura vem também, né? Com a água que irriga, a água que você bebe. Não, estou igual louca aqui procurando esse artigo. Deixa eu voltar aqui para a discussão, senão eu me disperso muito. Mas o sobrenome dela é Nazaré. O último nome, né? Deixa eu colocar aqui, deve ser o trabalho dela. O Bruno Santos pergunta se chuva de plástico é uma realidade e se há estudos no Brasil. Desconheço estudos no Brasil, tá, sobre chuvas de microplástico, mas na atmosfera, uma vez que chove, traz essas partículas todas. Quanto traz, né, e qual é a proporção, realmente precisa de mais pesquisa. Perfeito. A Joana até fala aqui, né, tem uma matéria da BBC que diz que uma pessoa ingere, em média, 120 mil partículas por ano de plástico. Realmente é muita coisa, mas você tem que ver que também tem uma variação com a alimentação da pessoa. Então, existe sempre aquela pergunta, né? O cientista é um ser crítico, né? Ele vê a publicação, ele olha as condições de contorno. Então, é importante olhar sempre as condições de contorno do artigo, mas é bem possível, tá? Pelas quantidades aí que a gente tem de Baía de Guanabara, que eu citei para vocês, é bem possível. Cheguei a isso. A Tati Xavier pergunta se seria possível verificar se há microplásticos no guano, fezes de aves marinhas. Sim, totalmente possível. Da mesma forma que se analisa até em pelotas fecais de copépodes, tá? Você vê a proporção, o tamanho, né? Para você ter ideia do tamanho, assim, é totalmente possível analisar no guano. Boa parte é excretada. Boa parte é excretada. As partículas menores podem sofrer translocação. Perfeito. Isso é até uma coisa que surgiu, eu não estou encontrando a pergunta. Alguém falou algo de topo de cadeia, e aí acredito que estivesse querendo saber sobre biomagnificação, né? Bioacumulação, se ocorre mesmo, né? De fato, os organismos em diferentes níveis tróficos podem, inclusive, comer diretamente o plástico e o microplástico, tá? A gente tem vários estudos aí mostrando com plástico, mesmo resíduos maiores, até a questão da saciedade em tartarugas, toda essa questão. Então, tem uma ingestão direta. Ele não sofre, a gente não pode falar no momento em bioacumulação ou biomagnificação, porque boa parte dele já está demonstrado que é excretado. O que é retido em cada organismo é uma questão. A outra questão, o que acaba bioacumulando e biomagnificando, são os poluentes carreados por esses microplásticos e até, né, toxinas associadas aos patógenos do biofilme. Uhum. Perfeito. Tem uma pergunta da Nicole, deixa eu achar aqui. Ela diz qual a quantidade, tipo, uma média de microplástico que os peixes ingerem, outros animais também, e que acabam chegando na nossa mesa e, consequentemente, no nosso organismo.
Então, tem ótimos trabalhos de teia trófica mesmo, marinha, tá? Aqui no Brasil, quem trabalha muito com a questão da ingestão, por exemplo, por copépodos, é a professora Gisela Mandali, que fez experimentos para a Baía de Guanabara, tudo. Eu não consigo te responder, né, essa questão pensando que ela é muito variável ainda, tá? A gente não tem ainda uma resposta assim média, tá? O que tem são trabalhos com diferentes organismos em diferentes regiões e que mostram uma tremenda variação, porque depende muito se o sistema está acumulando, o sistema onde vive esse organismo, né? Ou se ele é um sistema que dispersa rápido, né? Sistema aquático, né? Veja, o sistema marinho que eu estou me referindo. Claro. A Ana Carolina Valadão, ela pergunta por que o papel ele é bem mais caro na hora de comprar. Acredito que mais caro que o plástico, né? O plástico realmente ele chamou muita atenção na indústria, e todo o boom, né, do plástico, justamente porque ele é um material muito mais barato que o papel. Ele é um material barato, ele é um material durável, ele é um material colorido, não é? Então, quer dizer, ele chama muito mais atenção que o papel. A questão é que o papel ainda chega, né, a degradar, mas o plástico não, tá? Então, a substituição é justamente o processo industrial de cada um deles. Ele veio realmente para ser um produto mais barato e ser produzido em larga escala. E dessa forma, muito do que a gente embrulhava, utilizava o papel, deixou de ser utilizado o papel e passou a ser utilizado o plástico, porque para a própria indústria, ou para a pessoa até que tem um pequeno comércio, a sacola de papel é muito mais cara que uma sacola plástica. Então, tem que pensar toda na relação do lucro da pessoa. Eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa sobre a tragédia dos comuns, né? Que é muito interessante, que, na verdade, você pensa assim, o lucro é de poucos, o prejuízo ambiental é tão grande que ele passa a ser o prejuízo de várias pessoas. Então, essa é a tragédia dos comuns. Poucos lucram, né, e a gente acaba envolvido nessa cadeia, e o prejuízo é muito maior. O prejuízo é maior para uma comunidade, né? Uhum. E a gente considerar o oceano como um grande... Ele não é só um grande provedor, ele faz parte do nosso planeta, da homeostase desse planeta, né? E a gente tem que considerar também os serviços ecossistêmicos que a gente obtém gratuitamente desse ambiente. Então, tem que ter um peso nisso, né, na nossa consciência, tá? Eu não vou encontrar agora, mas eu vi uma vez um vídeo no YouTube muito bom sobre isso. Um artigo aqui sobre chuva plástica, que o Matheus compartilhou. O Matheus Reis Milagres botou. Muito legal, pessoal. Deixa aí, muito vocês legal. Já podem ver. Perfeito. Eu estou passando aqui, estou colocando aqui no chat privado, não sei se vocês estão colocando. Sim, aí estou colocando lá para o pessoal. Botei lá nos comentários. Tem muita gente estudando, isso ajuda, quer dizer que rapidamente a gente vai começar a ter mais respostas, porque é um tema que chamou bastante atenção da comunidade científica, pela gravidade. Sim. Essa questão da tragédia dos comuns, gente, tem uns vídeos muito legais no YouTube. Eu vi uma vez sobre uma comunidade fictícia em que um desejasse ter... Todo mundo tinha uma vaca, e aí um resolveu ter 5, e aí o outro resolveu ter 10, enfim, essas questões são ilustrativas, né, para a gente pensar que tudo está interligado. Eu vi muito legal com pesca em um lago, que todo mundo retirava do lago um peixe para a própria subsistência, e chega um pescador e tira, né, 20 peixes, e resolve estocar, e resolve vender, né, toda a questão de comercializar, e daí começa a diminuir a população dos peixes no lago. Pois é. E o próprio Seaspiracy, ele fala muito sobre sobrepesca, e ele mostra isso também, essa questão do que está acontecendo, né? A Júlia faz uma pergunta aqui super interessante. Qual o impacto da pandemia, né, sobre toda essa questão do plástico no oceano e, né, ao longo dos anos, do microplástico? Poxa, isso é uma pergunta que a gente tem que responder no futuro. Realmente... Eu creio que vai aumentar bastante o impacto no sistema, pessoalmente, tá? Não tem como ter bola de cristal, mas, né, a gente consegue pensar numa progressão do que pode ocorrer. Sim.
É uma situação que já está sendo mostrada, na verdade, né, que existiu um lado em que a natureza se reajustou por conta da diminuição do impacto nos países e nos locais onde houve realmente um lockdown, né? Então, a natureza, alguns índices melhoraram, mas a gente, em contrapartida, está aí gerando essa quantidade absurda de máscaras e outros materiais hospitalares. Lixo hospitalar, com certeza, deve ter aumentado muito, porque olha como os hospitais estão lotados. Então, assim, tudo isso gera, sim, impacto. Tem a questão do descarte, né? Do descarte correto, né? O que é o descarte correto? Todas essas questões, elas realmente devem ser trazidas, né? Para discussão, à baila, né? Para a gente, de fato, chegar a uma conclusão, ou pelo menos partir para uma ação, né? Conjunta. Perfeito. Tá? Eu vi uma palestra do pesquisador na Argentina, Martin Blaber. Não sei, não, é Martin Blaber, não sei como. Martin, porque ele é argentino, mas ele fala muito sobre a gente fala muito do papel do indivíduo, né? Mas a gente também tem que falar do papel da empresa produtora das embalagens, e que ela deveria ser a responsável por recolher essas embalagens e dar o fim devido, enfim, reciclar e tal. Então. Exatamente, né? Porque você é responsável pelo produto. A gente sabe muito bem disso. E daí veio bem a calhar esse comentário aqui da Gabriela. Né? Tem toda uma questão financeira nisso. Uhum. Mas, de fato, quem é responsável por aquele produto é a empresa, é a indústria. Ela deve receber aquilo de volta e dar a destinação correta. Tá? E a gente sabe, né, como consumidor, quando você tenta fazer isso, como é complicado. Sim, e porque a gente recebe, eles são conglomerados bilionários que nos pressionam, eles determinam como a gente consome. A gente muda, a gente quer discutir essas questões, mas a nossa pressão é muito menor, então a gente acaba entubando que a gente tem que consumir todo esse plástico, eles tiram dele da reta, e as campanhas acabam focando muito no papel do indivíduo, que acaba sendo menor, porque a indústria é realmente um monstro. Exato, na verdade, é todo um movimento, ele deve ser conjunto, é o indivíduo, mas também a indústria. A indústria é realmente, né, é um ponto importante a ser discutido, mas são esses grandes, né, conglomerados, todo o dinheiro envolvido, é difícil mesmo. Teve alguém que falou que queria resetar. Não receta, não, vale a pena lutar. Ainda vale. E o Piatão ontem falou uma coisa que é muito verdadeira, assim. Ele falou, na verdade, antes da gente entrar na palestra, ele falou: os bons ainda são maioria. Os bons são maioria, né? Que a gente, às vezes, fica muito pressionado das notícias negativas e acha que a maioria é má, mas não, a maioria quer fazer o melhor, né? Uma amiga sempre me falava: o povo do bem tem que se juntar. Isso. Isso aí. A Catarina faz uma pergunta em relação ao material de laboratório, porque a gente usa muito plástico, né? Ponteira, Eppendorf, vidrinho e tal. E é material plástico também, né? Complicadíssimo. Bom, o que eu costumo fazer? Eu reutilizo muita coisa, errado, mas eu tento comprar, por exemplo, as ponteiras, né, que podem ser autoclaváveis, é mais cara. Né? Ou, por exemplo, usei no cultivo a ponteira, lavo ela bem com ácido, acabo reutilizando e vou colocar como ponteiras já usadas para algum tipo não para reagente, mas se eu preciso, por exemplo, pipetar água do mar, então a gente vai limpando e reutilizando de outras formas. Não volta para o cultivo, senão posso contaminar. Então, tem várias questões, né? O Eppendorf, não vou usar mais para... É claro que se tiver com material patogênico contaminado de fato, né? Daí você tem que partir para o descarte correto, como material contaminado por patógeno, né? Seria um descarte junto com o descarte hospitalar. Perfeito. Tem todas essas questões do descarte correto. A gente brinca aqui, por exemplo, formol, tá? Só fazendo um reagente químico, tá? O que a gente faz? No laboratório, a gente estoca e chama a empresa para fazer o descarte correto, né? E acredita, né, no descarte correto. Pois é. Porque não, também é uma caixa preta, né? A gente acaba não sabendo. Caixa preta, mas de fato não lançar na pia, né? Porque quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, isso acontecia. Então, não dá. Pois é, a gente faz, né, por puro desconhecimento também, né? Ninguém nasce sabendo. Por conhecimento, claro.
por desconhecimento, por não entender, às vezes, o impacto. Mas a gente que realmente entende o impacto, que é cientista, a gente tem uma missão ainda maior, né? Porque uma coisa é você fazer porque não conhece, outra coisa é você fazer sabendo. Sim. E a gente tem muito hábito de compartimentalizar as coisas, né? Como se fronteiras, por exemplo, geopolíticas fossem verdadeiras e, enfim, as questões de quanto um rio está conectado com o oceano, essas coisas, às vezes, as pessoas não têm. Para a gente é claro, mas para a população em geral pode não ser, né? Acho que vocês já repararam, até quando a gente faz o ensino fundamental, por exemplo, raramente você vê o oceano ser discutido como um ecossistema ligado, né, a todo ecossistema terrestre, ao ciclo da água. Ele parece distante, ele não faz parte da sua vida. E é isso que tem que mudar, né? Você tem que ver que o oceano faz parte da nossa vida. O oxigênio que a gente tem na atmosfera, ele vem da produção primária, da produtividade primária de organismos microscópicos no oceano. Então, a gente tem toda uma ligação com esse ambiente, tudo está interligado, a terra, com os rios, os lagos, o lençol freático, não é? Os mares, o ciclo da água, e acho que a gente vem discutindo muito isso hoje, foi muito legal, como a gente vê na visão, né, pelo menos da maioria do público aqui, graduação, é um público seleto também, né? Graduação, pós-graduação, como toda essa visão de integração, ela é viva. E é essa visão de integração que a gente tem que popularizar. Isso aí, perfeito. A Elisa Mello deu aqui o nome de um documentário que se chama The Story of Plastic, que fala sobre essa questão, né, do ciclo. Bom, tem o Wallace Adriano, ele diz, eu sou do Amazonas e meu mestrado vai verificar, por sinal, muito obrigado, Wallace, por estar participando do evento, muito legal isso, essa interação aí online. Meu mestrado vai verificar a ingestão de microplástico por algumas espécies em praias do Rio Negro, próximas à zona urbana e comunidades ribeirinhas. Alguma recomendação para estudo em água doce? Você vai estudar um sedimento, deixa eu ver aqui. Ele fala de ingestão em espécies, né? Por algumas interessante. Espécies. Tem estudos na região que possam te mostrar a quantidade na coluna d'água. É um ponto interessante. De repente, para o seu mestrado é muita coisa, mas ter um outro mestrado numa mesma linha, ou uma iniciação científica, alguém fazendo, sabe? É importante ver quanto tem ali na coluna d'água também, quanto tem acumulado nos organismos. Perfeito. Gleice, foram muitas perguntas, muitos elogios, foi maravilhoso, tem muita gente falando. Eu sei que você não quer ver o vídeo no YouTube, mas se quiser, pausa ele e vê só vai direto para o final, né? E vê só os comentários. Porque teve muita gente mesmo, até os primeiros comentários a gente até perdeu, de tanto comentário que vai subindo, mas é isso, todo mundo adorou sua palestra, queria te agradecer imensamente por você estar aqui com a gente, dizer que foi uma aula, e te pedir para fazer suas considerações finais, e toma seu tempo aí, pode falar à vontade, e depois a gente se despede. Bom, o que eu tenho a dizer, né? Primeiro obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite, é muito bacana ver essa interação das pessoas, como a internet, né, nesse momento, ela está humanizada, a gente trouxe tudo isso, né, a pandemia nos empurrou, sempre tem um outro lado, né, a pandemia nos empurrou para esse ambiente virtual, mas eu acho que as pessoas estão tirando, pelo menos na nossa área, o melhor, né, dessa interação. A gente pode ter palestrantes de diferentes locais, então muita coisa veio para ficar, sabe? O que eu acho é o seguinte, todos nós nesse momento, a gente está ali, ó, quietinho, se resguardando o quanto pode, e é essencial que a gente faça isso. Mas esses canais de comunicação, eles são muito importantes para a divulgação da ciência, para a discussão da ciência, para a saúde mental de todos nós e de toda a população. Tá? Usem os canais e veio para ficar. Né? Então, é a minha mensagem final e que vocês sempre pensem, né, em o que vão consumir e como vão consumir. Tá? É isso. Perfeito. Gleice, muito obrigada. Gente,
Fiquem aí, de tarde, 2 horas a gente volta, tem tem palestra ainda da Cassiana Montagner, e depois a gente vai ter uma mesa sobre década dos oceanos, então vai continuar então esse assunto que a Gleice introduziu aqui perfeitamente. Então, gente, a gente se vê mais tarde. Gleice, muito obrigada. Eu vou finalizar aqui a nossa transmissão, pedindo para o pessoal não esquecer que vocês têm que assinar a lista de presença, tá, gente? Vai fechar 10 minutos depois que acabar a mesa. Então, a gente se vê depois. Tchau, tchau.